Beleza. A aula de empuxo, muito boa, muito massa. O princípio de Arquimedes é simplesmente maravilhoso e ele funciona muito bem. Basicamente, o que o Pedro diz, né? Eu vou trazer vocês aqui no meu quadro, é de que o empuxo, né? Isso aqui a gente já sabe, a gente acabou. Ai, eu tô em cima. Pera lá, rapaziada. Aí. O empuxo, ele é igual ao peso do fluido deslocado. Eu vou colocar FLD, tá? Peso do fluido deslocado. Simples. Beleza, mas por quê? Por quê? Me diz por quê. Por que que é isso? Alguém, ele chegou nessa conclusão durante a aula? Não, ele não chegou. E isso me irritou. Por que que é isso? Tá? Não sei. Vou mostrar pra vocês aqui, porque isso me incomodou. E eu cheguei a essa conclusão durante a aula e eu queria compartilhar com vocês. Ó, pensa só. A gente tem aqui, né, a mesma piscina do Pedro. Vamos pensar dessa forma. Ele não vai fazer, né? É sacanagem. Meu negócio é de pobre, tá bom? Eu tenho preguiça de pagar o bagulho do GoodNotes. Mas enfim, seguimos aqui. Eu vou criar um bloco, tá bom? Vou criar um bloco aqui, que ele vai ter essas medidas, tá? Ele vai estar incompleto aqui, mas ele vai ser 5, tá bom? Por 2, tá bom? Por 3. Presta atenção. Qual que é o volume desse cara? A gente tá falando aqui tudo em metro, tá bom? Tudo aqui é metro. Então ele vai ter exatamente 30 metros, né? Aqui vezes 10, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Beleza, 30 metros o quê? Metros cúbicos. Agora presta atenção. Eu vou ter aqui lá minha piscininha, show. E eu vou enfiar esse cubo lá pra dentro. Pau. Beleza. Ele tem 30 metros cúbicos. Qual que é o volume que ele desloca? 30 metros cúbicos. O que que acontece? O empuxo, então? O empuxo aqui vai ser de... o peso dele é 30.000, então 300.000 newtons de empuxo. Tá, por quê? Me responde agora. Para esse vídeo, pausa. E fala, por quê? Por que que é isso? Quem que disse que é isso? Eu vou te explicar agora. Olha só. O Pedro falou a seguinte coisa. Aqui a gente tem uma altura, h, em relação ao nível, à superfície livre do nosso fluido. E aqui a gente tem uma altura H2 em relação à superfície, tá bom? H1 e H2. O Pedro falou, né, que existe uma pressão que está sendo aplicada nesse... Nossa senhora, isso aqui ficou ruim. Que está sendo aplicada nesse sentido. Vou fazer uma grande seta. E existe uma outra força que está sendo aplicada nesse sentido, né? Elas são iguais. Então a força que está nesse mesmo nível, elas são iguais, produzem efeito nenhum, tá bom? No máximo que elas poderiam fazer é esmagar essa caixa. E aí a gente teria que ver outras propriedades ali da matéria, beleza, mas não importa. O ponto é o seguinte, aqui em cima existe uma pressão, né, que tá vindo nessa direção. E que tá sobre a mesma altura, então todas elas são iguais em direção para baixo, tá bom? Direção vertical para baixo. E aqui existe uma força vertical para cima maior, porque a gente tá numa altura menor, tá? E que altura? Qual diferença de altura é essa, meu querido? Eu te digo, a diferença de altura aqui, ela vai ser igual a H1 menos H2. Só que isso significa o quê? 2 metros, porque eu estou colocando este cubo aqui dentro, tá? Então presta atenção. Vamos pegar agora a fórmula lá da variação da pressão hidrostática, que é o quê? A densidade do nosso fluido, que é 1.000 kg por metro cúbico, então 1.000 kg, vezes a nossa gravidade, que é 10, vezes a nossa altura, a variação da nossa altura. Eu poderia calcular, né, do H1 e do H2. Aí eu teria que ver, essa aqui é 1, essa aqui é 3, né? Essa aqui é igual a 1. Deixa eu apagar isso aqui. E aí eu poderia fazer, né? Beleza, aqui é 2. Então eu vou ter que a minha variação da minha pH é igual a 2 vezes 10 a 4, que é igual a 20 vezes 10 a 3. Eu não estou fazendo anotação científica aqui, eu estou simplesmente colocando dados. Eu quero transformar isso aqui em quilo, eventualmente. Mas vamos deixar assim mesmo, né? Beleza. Essa pressão está sendo exercida onde? Daqui para cá, porque é daqui que ela está ganhando. A diferença é a parte de baixo sendo a parte com maior pressão e a parte de cima sendo a parte com menor pressão. Qual que é a tendência, então? De baixo para cima, de baixo para cima. A pressão está empurrando isso de baixo para cima.
Vamos ver então com que força isso está acontecendo. Pressão é igual a força sobre a nossa área. Qual que é a nossa área? 3 vezes 5, tá? Pressão, então, é igual a 15. E a nossa pressão... Aliás, deixa eu organizar isso aqui, né? Porque eu também tenho que força é igual a pressão vezes a área. A nossa força eu não sei, mas eu sei que a nossa pressão é 20 vezes 10 a 3. E a nossa área, qual que é a nossa área? Eu não sei se vocês lembram do nosso empuxo. Vocês lembram do nosso empuxo? Qual é que é? Nosso empuxo aqui, né? E ele era igual a 300 vezes 10 a 3, tá? Guarda essa informação. Que eu vou chegar nela agora. A minha área, né, que eu quero descobrir é 15. Olha que legal. 2 vezes 3 dá 30 vezes 0. Aliás, colocando mais um 0, né, dá 300. F, então, é igual a 300 vezes 10 a 3. Então, é isso que está acontecendo, tá bom? Existe uma diferença de pressão. Existe uma diferença na pressão que está sendo exercida na parte de cima e a pressão que está sendo exercida na parte de baixo. E isso faz com que o empuxo exista, tá bom? Não existe empuxo de lado, como o Pedro estava falando, mas existe um empuxo de baixo para cima. E se vocês calcularem independentemente do cubo que vocês criarem, vocês vão chegar no exato mesmo empuxo. Ah, e se o cubo tiver assim, com 1 metro? Pronto, vai ser 150, porque a gente vai estar com o cubo na metade. Ah, e se for 1/4? Vai ser 1/4 também, vai ser 75. E assim por diante, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que a densidade agora faz muita diferença. Por quê? Eu vou ter esse cubo tendo 30.000 quilos, né? 30.000 quilogramas. O peso dele vai ser 300.000, eu coloquei 30.000 aqui, bem que eu estava estranhando. 30.000, o peso dele, né, vai ser de 300.000 e o empuxo também vai ser de 300.000. Mentira. Falei abobrinha. Falei abobrinha, porque o peso dele depende, claro, o volume dele é esse. O volume dele é esse. Mas o que eu disse agora equivale para água, que tem 1 kg por centímetro quadrado, ou 1.000 kg por metro cúbico. E se eu tivesse com algo com menos peso? Qual que seria a força resultante entre o empuxo e a força-peso? Aí eu teria que descobrir, e eu poderia, por meio disso, descobrir o módulo da aceleração desse objeto e saber com que força ele vai sair da água. Sabendo com que força ele sai da água, eu poderia calcular a altura com que ele se desloca. E se ele ainda fosse deslocado, se ele ainda tivesse uma força na horizontal, eu poderia ver qual que seria a parábola que ele ia descrever nesse movimento, tá bom? Então, com o princípio de Arquimedes, sei lá, eu acho que é Arquimedes, mas tudo bem, o Pedro chamou de Arquimedes, eu consigo descobrir muito mais informações sobre isso, tá bom? Do que simplesmente a variação da pressão. Agora eu consigo aplicar isso em outras coisas. Então eu posso, por exemplo, pensar numa situação muito cotidiana, né? Quem nunca tentou sentar em cima de uma bola na piscina? É muito difícil. E talvez, se você for homem, né? Talvez tu tenha as suas bolas esmagadas. O que não seria nada legal. Por quê? Porque a densidade da bola é muito pequena, cara. A bola não tem nem 500 gramas, eu acho. Talvez a bola tenha umas 500 gramas, beleza. Mas o empuxo que é aplicado nela, porque o volume dela é maiorzinho do que, né, um volume de água de 500 gramas. Pensa, um volume de água de 500 gramas, cara, é basicamente isso aqui. E essa garrafa aqui ainda é brutalmente grande. A bola não. A bola é várias dessa garrafa. E infinitamente mais leve. Infinitamente mais leve. Então, a força com que ela vai ser expulsada da água é muito maior. E se eu coloco uma uva aqui? Uma uva. Não tá. Ah, tá. Uma uva. Uvinha, sabe? Não sei se tu já tentou fazer isso. Se tu joga uma uva na água, ela cai, afunda. Por quê? Porque, primeiro, a área dela é muito curta. A área de aplicação da força de empuxo é muito pequena, tá bom? Outra coisa também que é importante pensar, né? Ela é muito densa. Então, além dela ser muito densa, ela não recebe empuxo suficiente. Então, a força-peso ganha massivamente, porque uma uva, ela vai fazer assim, ó, blu, e vai afundar. E vai cair como se fosse normal, assim. Ela não recebe tanta força. Enfim, minha gente. Muito legal, tá bom? Muito interessante. Eu gostei bastante dessa aula. Ah, e outra coisa, né? A diferença de altura dela é muito pequena, então a diferença de pressão exercida por ela é muito curta, é muito enxuta. Vai fazer com que ela suba muito menos, tá bom? Essa foi a minha aula, digamos assim, mas só para mostrar o porquê que o princípio de Arquimedes funciona e por que que ele é tão magnânimo na física. E claro, vocês só precisam saber, né, o que o Pedro falou, que o empuxo, ele é igual ao peso. Ah, eu vou explicar outra coisa. Por que que a gente tá falando disso, né? Porque
o volume do fluido deslocado, ele tem a ver com porque, por exemplo, tu pode estar lidando com um cubo de 2 metros cúbicos, só que um fluido de 2, aliás, um cubo de 2 metros cúbicos, ele não necessariamente tem as medidas tão lineares, afinal de contas, qual que é a raiz cúbica de 2, né? Não sei, faça o cálculo aí, tá aqui embaixo. Então é muito mais fácil a gente descobrir uma fórmula que vai unificar todo esse conhecimento e compilar ele em simplesmente a densidade do nosso fluido vezes o nosso volume do fluido deslocado, claro. E, caraca, de repente me deu... Ah, tá, a gravidade, né, pô? Claro, a gravidade. E é isso, tá bom? Simplesmente maravilhoso, simplesmente muito lindo. Essa foi uma das melhores aulas e esse foi um dos melhores conteúdos que eu vi até agora, porque ele condensa tudo nessa maçaroca incrível que é a física, tá bom? Muito maneiro, bons estudos pra vocês e até a próxima.